Olá, tudo bem? Como tem passado? Espero que esteja tudo ótimo com você. A gente, no nosso dia a dia de segurança do trabalho, a gente tem que fazer uma série de análises e uma série de avaliações daquilo que acontece e daquilo que provavelmente vai acontecer, né? Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente está falando de prevenção. E hoje nós vamos retomar um assunto que é muito importante que eu digo para vocês, e a gente sempre vai bater na tecla dessas questões de gestão, que é as análises de riscos e as análises de acidentes, as investigações de acidentes. O que que isso tem que ser tão bem falado, tem que ser tão tratado e qual é a importância disso para a gestão da segurança do trabalho? Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo aí para agregar um pouquinho no seu dia a dia. Muito bem. Por que que é importante a gente retomar sempre este assunto de análises de risco e análises de acidentes ou investigação de acidentes, né? Como queiram. Porque a gestão da segurança do trabalho funciona quando a gente consegue minimamente prever o que pode acontecer dentro das atividades e analisar o que aconteceu para que a gente possa tomar as devidas ações, as devidas correções para que não se repita. E uma grande falha que a gente tem hoje, e aqui vai a primeira dica para vocês, a gente acaba sempre entendendo que colaborador não, melhor, dentro de uma análise, a gente busca sempre muito um culpado. Isso é natural do ser humano. Ao invés de entender a causa, entender quais são os objetivos, ou o que que levou aquilo, ou quais são os riscos, a gente busca sempre uma pessoa, seja na análise de risco ou seja na investigação de acidente. Isso acontece muito mais na investigação do que na análise de risco propriamente dita, né? Na investigação de acidente, nós temos aí uma uma recorrência nessa busca da pessoa que está sendo, ou está sendo não, a pessoa que realizou ou a pessoa que causou aquele acidente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que sempre se atentar nestas análises de risco, ou até mesmo nas análises de investigação de acidente, é entender o porquê aconteceu aquilo. Olhar para a atividade e entender como que ela é desenvolvida. E uma coisa importante também, e aqui uma segunda dica, né, é você não questionar ou não ir com pré-conceitos para uma avaliação de risco, por exemplo. Como assim, Gustavo? Bom, eu vou fazer uma análise de risco e dentro da minha empresa eu tenho um sistema funcionando ou não, né? Mas eu preciso reconhecer aquela atividade, eu preciso reconhecer como que aquela função é desenvolvida, como aquele processo é desenvolvido. E aí, com a sua experiência e com o seu conhecimento, você leva isso junto. Lógico, é inevitável, né? Sua experiência de vida. Porém, você utiliza ela dentro da análise. E por que que eu falo que isso não é uma atitude muito favorável para análise de risco ou para análise de acidentes? Porque você acaba não entendendo o que o que aquela pessoa, aquele trabalhador realmente faz. Melhor, você não executa atividade. Quem executa atividade é o trabalhador que está ali, operando a máquina ou desenvolvendo aquilo lá, desenvolvendo aquela determinada função. Ele tem mais conhecimento que você. Então, neste momento, a gente precisa fechar um pouquinho o nosso conhecimento, aquilo que a gente já tem de experiência, e levar e escutar o que o colaborador está fazendo, o que o colaborador tem para dizer, seja na análise de risco ou seja na, na análise de acidente. Então, na hora que você for fazer essa avaliação, essa análise de risco, monte seu checklist, suas listas de verificações, suas entrevistas, de uma maneira que você vá para a área, vá para o momento, ao local onde você vai fazer a realização dessa análise ou do acidente,
onde você esqueça tudo que você viveu, né? Que todas as suas experiências, né? Não esqueça literalmente, mas faça esse exercício de realmente ir sem ideia ou como um curioso ou uma curiosa, né? Como uma pessoa que vai lá entender e vai aprender a atividade, vai aprender como que se faz para que você possa retirar dessa função, desse trabalhador, desta situação, a maior número de informações possíveis. Porque dentro disso você vai conseguir detalhar a sua análise, detalhar a sua investigação e ser mais assertivo, ser mais preciso nas decisões e nas ações que você vai adotar. Lembrando sempre, né, que tudo isso vai gerar uma medida de controle, ou deveria se gerar uma medida de controle, então você, dentro dessa medida de controle, você vai buscar dentro da hierarquia, né? É possível eliminar, não é possível eliminar, eu posso reduzir, posso substituir, medidas de controle de engenharia, administrativas e, por fim, o EPI. Sempre bom reforçar e relembrar, né? A gente está aí no dia a dia correndo e acaba esquecendo e sempre numa análise você coloca primeiro o EPI e depois pensa no restante. Num primeiro momento pode ser que isso dê certo, mas tenha sempre em mente a sua inquietação para retirar o EPI do colaborador, que esse EPI que você está fornecendo, que você está adotando como medida de controle nessa primeira análise, seja temporário. Então, é importante a gente entender isso, né? Dentro das grandes empresas ou dentro de empresas que já têm uma maturidade de segurança do trabalho, isso acaba acontecendo com maior facilidade. O grande desafio são nas pequenas e médias empresas. Então, olhe para esse contexto, para essa realidade, faça essas análises, busque sempre o olhar para o que está sendo desenvolvido e não a pessoa, não, não não traga a pessoa, né, para esta análise, porque se você trazer a pessoa para essa análise, você vai trazer uma série de situações que não estão condizentes com o risco propriamente dito, né? O que que eu quero dizer com isso? A pessoa que está, o trabalhador que está ali na frente, desenvolvendo a atividade, ele tem macetes, ele tem problemas, ele tem alegrias, ele tem dificuldades, eles têm experiências de vida, ele tem uma série de situações ali que vai influenciar no risco e deve ser feito de uma análise de uma forma diferente, não para você adotar as medidas para aquela determinada atividade. Então, olhe para isso, entenda essa questão toda da atividade do processo, como ele deve ser feito, não olhando para a pessoa, não buscando o culpado, isso é importante, sempre importante refletir, e sim pensando, como eu falei, no processo e na cultura, no pensamento seguro, no fazer o colaborador, o trabalhador, entender e compreender e fazer com que aquilo seja intrínseco para ele, que seja importante para ele. Então, dentro dessas análises de risco, dentro das análises de acidente, o que eu queria passar para vocês hoje é um pouquinho disso. Relembrar, né? Que a gente tem esse costume, vira e mexe, acabar sempre achando algum culpado para aquelas análises que nós estamos fazendo. E muitas vezes, e eu digo para você que em todas, 90% das vezes, não existe o culpado, né? Existe uma situação, existe um momento, existe uma série de condições para que aquilo aconteça, para que aquele acidente aconteceu e para aquele risco existir. Então, olhe para o processo, olhe para a causa, não olhe para a pessoa. A pessoa a gente avalia de uma outra forma, em um outro momento, mas olhe para o processo na hora que você está fazendo a análise de risco e a análise de investigação de acidentes. Combinado? Eu fico por aqui e a gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.